Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de outubro de 2022 do fundo Vinci Logística, o fundo de investimento imobiliário do setor de logística. Tá? Então a gente vai ver aí qual foi a performance dele no mês de outubro. Então fique ligado aí conosco se você gosta desse tipo de assunto. FIF, Agro, EFI Infra é o principal assunto aqui do canal. Tá bom? Então fique ligado aí para você não perder nenhum dos vídeos, né? Ative as notificações, deixe o seu like também, se inscreva no canal. É tudo de graça, mas ajuda bastante a gente aqui no canal, tá? Desenvolvendo nosso trabalho também. Se inscreva no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, assim como esse relatório gerencial, tá bom? Vamos lá então, vamos ver como é que a gestão fala aqui, o que a gestão fez nesse mês de outubro, como é que foi a performance do VILG11. E para quem não conhece, né, o VILG, que é um fundo do setor de logística, tá? Setor de atuação classificado aqui pela Anbima, código de negociação na Bolsa de Valores de VILG11. Quem administra é a Vinci Real Estate, quem gere, né, é a Vinci Real Estate, e quem administra é a BRL Trust. E o valor de mercado fechou em outubro a R$ 108,49, mas nesses primeiros 15 dias aí praticamente o fundo está cotado a R$ 102. Então, um rally que a gente tem visto aí nos fundos de tijolo agora nesse mês de novembro, muitos deles caindo, tendo provavelmente, se continuar nesse ritmo, terá rentabilidade negativa, né? E a gente tem observado isso na maioria dos fundos de tijolo, né? Principalmente nos acontecimentos aí da equipe de transição do governo, tem causado muita volatilidade, tanto no Ibovespa quanto no IFIX. Bom, valor patrimonial da cota R$ 114, então o fundo está descontado no mercado, tem quase 15 milhões de cotas o fundo e tem mais de 155 mil cotistas. Eu sou um desses, tá? É meu fundo de investimento imobiliário do setor de logística e segundo, né, a maior posição que eu tenho de logística, né? E também eu tenho em torno aí de 3% da minha carteira de fundo de investimento imobiliário alocado no VILG11. Taxa de administração está pagando aqui provavelmente a menor, né? Já que ele é com base no valor de mercado do fundo, né? Na sua totalidade, que superar aí a 1 bilhão. O fundo é um fundo bilionário, então paga-se aqui a menor taxa de administração, mas também tem uma taxa de performance de 20% sobre a soma dos rendimentos que ultrapassarem aí, né, dentro de um benchmark de IPCA mais 6% ao ano, tá bom? Bom, todas essas taxas aqui, né, são cobradas anualmente, mas elas são já diluídas no resultado do fundo, tá? Não precisa pagar nenhum boleto, nada, não vai chegar boleto para você pagar isso aí já é diluído dentro do resultado. Destaques aqui de outubro, então o rendimento distribuído foi de 72 centavos por cota, dentro da guinda aí da estimativa, né, de distribuição do fundo, que está entre 70 e 73 centavos para esse segundo semestre. Então, o fundo distribuindo dentro da guinda de expectativa e distribuição, né? Novas locações no portfólio, então o fundo locou nesse mês de outubro 2.800 metros quadrados lá no Alianza Parque Belém e no Caxias Parque. Estava aí com algumas áreas vagas, ainda estão, né, com algumas áreas vagas. E aí o fundo está locou aí 2.823 metros quadrados. E a inadimplência líquida está negativa, então conta de algumas recuperações aí de valores que estavam em aberto. Comentários aqui do gestor, né? Basicamente, vou deixar o relatório para você fazer essa leitura mais detalhada, para você estudar, inclusive, aquilo que aconteceu em outubro, né? Que impactou o mercado. Mas, basicamente, aqui, em outubro, né? Teve aí as eleições, né? Definido então aí qual será o governo, né? Para o mês, para o ano, para próximos 4 anos, né? Então, muitas modificações têm sido feitas, o mercado tem tido aí muitas volatilidades no mês de novembro. A gente tem observado isso principalmente no Ibovespa, mas o IFIX também tem tido alguns rallies aí com relação principalmente aos fundos de tijolo, tem caído no mercado.
E apesar do IPCA positivo, né, da inflação positiva que foi no mês de outubro, também os fundos de crédito têm caído no mercado também. E, ao meu ver, tem tido muitas oportunidades aí para você aproveitar esse momento, né? Visto que, né, quando começar aí os fundos a retornar aquele patamar de rendimentos aí que foi, né, na verdade, no final de 2020, provavelmente os preços também irão subir novamente, né? Então, tem sido um período muito turbulento, né? Então, inclusive também com reflexos vindo do exterior, né? Os Estados Unidos ainda subindo juros, né? Então, isso tem refletido também aqui no mercado brasileiro, e também a guerra da Ucrânia, que ainda segue aí, né? Mais de 10 meses de guerra, em torno de 10 meses já, né, de guerra, partindo aí para o 10º mês, né? E tem sido, então, também um fator que tem ainda afetado o mercado, né? Bom, ele falando aqui sobre as locações dos ativos, a gente já falou, né, lá em cima, mas aqui está detalhando o que foi feito, o que foi alugado, né, nesse mês de outubro. Então, lá no Alianza Parque, um contrato de 24 meses de módulo 3 do Galpão 3, 1.500 metros quadrados locados para a empresa Amara N0, multinacional espanhola de energia solar. E também lá no Caxias Parque, né, 1.300 metros quadrados locados. O fundo, aqui ele fala que ele assinou um aditivo contratual, então aumentou um espaço que já estava alocado para Arco Foods, e eles expandiram então a sua ocupação lá, né, e estenderam o contrato até janeiro de 2027. Aqui são as obras do Castelo 57, segue aí dentro da previsão, né, teve uma postergação, né, mas segue aí então dentro da nova estimativa de entrega, né, o fundo que vai deter aí 80% de participação nesse novo empreendimento, tá? Então segue aí as obras, né, para finalização desse imóvel aqui em São Roque, se eu não me engano, localizado em São Roque, São Paulo, é isso mesmo, São Roque, às margens da rodovia Castelo Branco 57, que inclusive dá o nome lá do empreendimento, né? Performance do fundo. Então, a gente fala aqui sobre a DRE gerencial, o fundo que teve aí receitas em outubro de mais de 15 milhões de reais, resultado financeiro negativo de 496 mil, né? O fundo ainda tem uma despesa financeira aqui bem alta, não digo, né? Mas uma despesa financeira que as receitas normalmente não cobrem, né? Para se cobrir uma despesa financeira tem que ter um caixa muito alto, mas o fundo segue aí com bons resultados, inclusive, né? O resultado foi de 12 milhões e meio de reais, e o fundo distribuiu 10.800, mantendo aí dentro da expectativa de distribuição. O resultado no mês de outubro foi de 84 centavos, mas o fundo distribuindo 72 centavos, então acumulando aí resultados para resultado acumulado, né, não distribuído. Atualmente o fundo está com resultado no ano de 73 centavos e uma distribuição de 71 centavos. E está com resultado acumulado, então, de 30 centavos por cota, né? Aqui é o histórico de distribuição, então o fundo segue aí gradativamente aumentando essa distribuição, né? Tava distribuindo 70 centavos desde dezembro, né? Quando foi em junho teve um pequeno aumento e estabilizou agora em 72 centavos. Essa é a distribuição que tem sido aí no segundo semestre. Estimativa de rendimentos, então, o fundo mantém a expectativa do segundo semestre aí de entre 70 e 73 centavos, sem alterações, né? E dentro da rentabilidade, em outubro, a gente verifica que o fundo teve uma rentabilidade negativa de 0,5%. Né? A variação da cota foi negativa aí 1,1%, 0,7% de distribuição. Então o fundo começou outubro, né, cotado aí a 109,71 e fechou a 108,49, queda de 1,1% no valor da cota. E o que a gente tem observado é que essa variação bruta da cota vai ser muito mais elevada caso não tenha nenhuma recuperação nesse segundo trimestre, nessa segunda quinzena, né, de novembro. A tendência é que a rentabilidade seja ainda um pouco pior.
Bom, seguindo aqui mais para baixo, a gente verifica as negociações. O fundo tem uma liquidez razoável, né? O valor de mercado aí 1,6 bilhões, por isso que ele paga, inclusive, aquela menor taxa de administração e gestão. O volume médio de negociação foi de 2,4 milhões de negociação por dia. Então, uma boa liquidez no mercado. O giro de cotas foi de 2,91%. E o fundo manteve, né, a mesma liquidez média observada em setembro, aumentando, né, inclusive, a liquidez que tem sido observada desde março de 2022. Aqui é na carteira do fundo, fundo que tem, né, como eu falei, uma pequena alavancagem ali, alguns imóveis financiados, né, alguns passivos, e com isso o fundo tem hoje atualmente 1,9 bilhões em imóveis, 72 milhões em aplicações financeiras, que é o caixa do fundo, né? As obrigações do fundo atualmente estão em 267 milhões, e o que dá aqui um patrimônio líquido de 1,7 bilhões de reais. E abaixo a gente tem aqui a especificação daquilo que o fundo tem de passivos hoje, né? São em 3 imóveis, um que dá aqui está em construção e 2 que já estão performando, né? O recém-adquirido, que é o Alianza Parque, o fundo tem aí 147 milhões de saldo devedor, é o maior passivo que o fundo tem dentro dos financiamentos, e os outros dois, praticamente aqui igual, é o Fernão Dias e Privalha e o Castelo 57 Business Park, que está em construção. A maioria dos prazos aqui, né, o prazo mais longo é do Alianza Park, que tem o maior saldo devedor, né, os outros dois vence em 2031 somente, todos os outros, todos eles, na verdade, vencendo só na década seguinte. Indicadores operacionais, a gente verifica que a receita média de aluguel do VILG 11 está superior à média de mercado. A gente verifica aqui, né, um pouquinho superior à média de mercado. Taxa de ocupação do fundo, apesar de estar com maior valor médio de aluguel, ela também está com uma ocupação maior que a de mercado. Indica que, né, numa análise fria do número, indica que os imóveis do VILG 11 são imóveis valorizados, bem localizados, são bons imóveis para a logística, né? E também, mais para baixo, a gente verifica a questão da inadimplência, que ele falou que foi negativa por conta de algumas recuperações de valores que não estavam em aberto, né, ainda, de algumas inadimplências anteriores, né? Falando de portfólio, aqui a gente verifica que o fundo ele tem uma diversificação muito interessante em imóveis e também em inquilinos. O fundo tem mais de 65 inquilinos no seu portfólio, vamos dizer aqui, 67. São 67 locatários diferentes, são 16 imóveis logísticos e mais de 600 mil metros quadrados de área bruta locável em 7 estados da federação. Então, quem tem a maior participação em relação à receita é a Tokstok, com 13%, né? A maior, tá aí, né, um fator de risco, né? A maior concentração na Tokstok. Tem o prêmio de locação do Castelo 57, que é 8%, né? Aqui, em relação à tipicidade, a maioria dos seus contratos são típicos, né? 80% são típicos, e também 38% dos seus inquilinos estão dentro do segmento de atuação do e-commerce. Então, o varejo também como um fator ali que, na verdade, ocupa a maioria dos imóveis do fundo, né? Então, a gente sabe que o varejo está enfrentando um problema muito grande aí com relação à alta da Selic, né? E também outras situações aí de governo também, mas, na verdade, não tem o que se fazer, né? Porque a maioria das ocupações do que a gente estuda aqui sobre os fundos de logística são voltados para o segmento de varejo em geral, né? Que a gente tem alimentos e bebidas, transporte, logística e também e-commerce, todos eles que atendem aqui a parte de varejo, né? E estado, o fundo tem uma concentração maior em Minas Gerais, 32%. Em relação ao prazo médio de vencimento dos contratos, eles não são tão longos, porque a maioria dos seus contratos são contratos típicos, né? Então, acaba que, por conta disso, os vencimentos acabam sendo menores, né? Ali os contratos são feitos ali entre 3 e 5 anos. E aqui, mas a gente vê que a maioria, né, mais de 50% das suas receitas de aluguéis contratuais estão aqui vencendo somente a partir de 2025.
E as renovações praticamente acontecem todos os meses, exceto em novembro, que é o mês atual, né? Que é o mês do próximo relatório. Então não vai ter ali reajuste contratual, onde a maioria desses reajustes são feitos pelo IPCA 70% e 30% realizados pelo IGPM. Aqui a gente tem então o detalhamento, né, inclusive em mapa, né, a localização aqui para a gente poder ver a localização de cada imóvel do fundo, né, participação, taxa de ocupação, principal locatário. Então tem até o gestor condominial e o tipo de contrato vinculado aos inquilinos do fundo. Então você pode aí baixar o relatório na descrição do vídeo, fazer essa leitura aqui mais detalhada, né? Você estudar o fundo, inclusive, são 16 imóveis de logístico, são 67 locatários. Então você tem que fazer um estudo, né, desses imóveis aqui, você saber também a localização, né, como é que onde estão os principais modais, se estão próximos a rodovias, se realmente os imóveis têm essa qualidade, visto que o preço dos aluguéis estão acima do valor de mercado, né, o preço de mercado, médio, né, de mercado, e o fundo está com uma ocupação muito superior à média também de mercado. Então, sinal, ao meu ver, a grosso modo, são bons imóveis, né, e são imóveis né, acima aí do que o mercado oferece, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do VILG11. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com a gente se você é cotista do VILG11, qual o percentual da sua carteira. E não se esqueça de se inscrever no canal. A gente observa que em torno de 50% dos nossos espectadores não são inscritos no canal. Então ajuda a gente aí, é de graça, tá? Deixe seu like também, ative as notificações para você ficar ligado e também faça suas indicações de vídeo, que inclusive se você for membro do canal por um valor muito pequenininho, você pode ter aí preferência nesses atendimentos de indicações de vídeo aí, tá bom? Mas a gente procura atender o máximo que a gente pode aqui dentro do possível as indicações, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.